Eric, muito obrigado pela presença aqui, fechando 2024. Eric, que foi nosso parceiro aqui ao longo do ano, analisando todos esses movimentos nos Estados Unidos, também, evidentemente, aí, a presença norte-americana não só nas eleições, mas também um avanço dessas relações norte-americanas com outros países, principalmente com Israel. E a gente aqui nessa retrospectiva e também planejando, né, na verdade, o que é que essa retrospectiva 2024 ela indica para 2025. A gente mais uma vez chamou Eric aqui e agradeço desde já pela presença, Eric. A gente separou alguns temas aqui. Primeiro, mais importante, é claro, é essa eleição norte-americana. Trump volta ao poder, né, uma eleição que foi dramática no sentido de mudar o candidato democrata. Depois, antes tem um tiro que o próprio Trump leva ali, um atentado, muito claramente, pode-se discutir exatamente a força desse episódio, mas claramente Donald Trump sofreu um atentado ali. Eric, vamos lá. Primeiro tema que a gente separou é justamente esse, essa eleição do Donald Trump. Vamos tentar analisar o passado, esse ano, e o que é que isso significa para 2025. Eric. Muito boa tarde, Leo. Sim, foi um ano inédito no sentido de todos os vai-vens e percursos dessa campanha norte-americana. Teve tanta coisa acontecendo ao longo dessa eleição que a gente brincou várias vezes assim durante o programa de que se algum executivo do Netflix estivesse tentando vender esse roteiro, não teria sucesso, porque as pessoas não teriam acreditado que tanta coisa poderia acontecer dentro de um filme só. Mas assim, de fato, foi um ano totalmente inédito. Pela segunda vez na história norte-americana vai ter um presidente que foi eleito, saiu do poder e está voltando ao poder com um intervalo. E Donald Trump garantiu um segundo mandato. Isso marca uma grande mudança política na governança, ou seja, os próximos 4 anos não vão ter nada a ver com os últimos. E ele já está, antes de tomar posse, já mostrando que já logo no início do mandato dele, ele vai tomar umas direções totalmente diferentes do que tem tomado, do que a administração do Biden tomou. Só recentemente, ao longo desse fim de semana, ele mencionou que Estados Unidos quer tomar posse do Canal do Panamá, que é uma coisa interessante porque, assim, logicamente teve esse processo de entregar o canal, assim, que culminou no ano 2000. O presidente do Panamá já se mostrou assim, muito antipático a essa ideia, e o presidente do Panamá é uma pessoa da direita, uma pessoa que tende a ser aliado ao movimento conservador nos Estados Unidos, inclusive uma pessoa que se mostrou muito apto para coordenar com os Estados Unidos as tentativas de mitigar a imigração, que foi um grande alicerce da campanha do Trump. Mas, enfim, a gente vai ver que assim, muita coisa vai mudar nos próximos 4 anos. A gente não sabe exatamente como vai ser isso, se vai ser uma repetição do mandato anterior, em que o Trump fez muito oba-oba, mas raramente conseguiu concluir, ou se, de fato, dessa vez ele vai ter assessores mais aptos, que estão assim mais à vontade a deixar o Trump ser o Trump. Então, ou seja, mas o mundo todo vai ser afetado por esses próximos 4 anos do Donald Trump. Bom, propriamente, tem uma rejeição aí de um governante, né? Biden, claro, mostrou fragilidade, teve essa questão do etarismo, acabou sendo substituído, mas de qualquer maneira ganha a eleição o adversário que não estava no poder. O que é que isso significa na sua avaliação e o que é que isso aponta também em relação a essa direita global? Né? Uma das coisas que aqui no Brasil a gente precisa olhar os movimentos de determinados países é tentar estabelecer relações. E é claro que a direita global tem discursos muito próximos e que são uniformes, vamos dizer assim.
questão da liberdade, quando você fala de urnas, por exemplo, do voto no Brasil e no voto nos Estados Unidos, claramente teve a contestação de republicanos e de bolsonaristas da mesma forma. Quando você fala em regulação de redes sociais, sempre vem essa bandeira, por exemplo, da liberdade, né, que é um discurso complexo e, inclusive, muito difícil da própria esquerda rebater, no caso dos democratas também. Armas é mais um exemplo. Tem que ter liberdade para quem quiser usar armas, como se, na verdade, isso não fosse uma política que o Estado tem que interferir, afinal de contas, está tratando de segurança. O que isso significa, Eric, da eleição do Trump e, nesse aspecto, a direita global? A gente viu nesse ano de 2024 a eleição de candidatos de extrema-direita na Holanda, na Áustria, recentemente na França. E isso mostra assim, duas coisas. Número um, uma tendência em vários países industrializados para a direita, mas também, de forma geral, uma rejeição de governantes incumbentes. Ou seja, exatamente o contrário aconteceu no Reino Unido, em que os conservadores perderam o poder pela primeira vez em muitos anos. Então, o que a gente está vendo são assim, um vertente de mudança, e uma mudança, quando houver mudança, geralmente para o lado mais conservador. Né? Agora, nas políticas, ou seja, mundiais, ou seja, a gente também tem que fazer uma distinção entre duas formas, duas vertentes dentro dessa mudança para a direita. Tem a direita conservadora social e tem o populismo. Né? O Trump tende a ser muito mais populista do que, vamos supor, conservador tradicional, no sentido de ter mais religião e ter mais influência de princípios conservadores sociais, e mais pelo populismo econômico. Então, vamos ver se, de fato, o trumpismo converge com essas tendências que a gente está vendo de mudança para a direita, ou se, de fato, a gente vai ver um vertente que a versão do Trump, ou seja, vai por uma direção mais para cá, e os conservadores a nível mundial tendem a seguir um caminho mais tradicional conservador. Mas, assim, de qualquer forma, não há dúvida de que o mundo, de forma geral, está mudando para a direita, mas isso, assim, a política global é sempre um pêndulo, né? Ou seja, as eleições norte-americanas do midterm, que são as eleições depois de 2 anos, já estão começando, ou seja, pelo incrível que pareça, e a tendência, normalmente, é que o presidente, quando ele é eleito, ele tem 1 ano e meio para fazer as coisas, e depois já tem essa eleição, e normalmente, quase como relógio, às vezes com poucas exceções, ele perde controle das câmaras, ou seja, pelo menos nos Estados Unidos, todo mundo antecipa que o Trump vai perder comando do controle sobre a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, nas eleições de 2026. Então, ele sabe que está com a contagem regressiva de mais ou menos 18 meses para poder fazer as coisas que ele quer fazer. Então, tudo isso a gente vai ver logo, por isso ele está começando, mesmo antes de tomar posse, está começando a projetar as coisas que ele quer realizar no primeiro mandato, porque ele sabe que, mesmo ele tendo 4 anos, ele realmente, na verdade, só tem 18 meses para fazer as coisas que ele quer. Não posso deixar de mencionar aqui, nessa conversa, eleição de Trump, essa relação com o Brasil. Existia, ou existe ainda, uma esperança de bolsonaristas que o Trump, em meio a tantos assuntos americanos e internacionais, ele se dedique a olhar para o Brasil, a olhar para o Bolsonaro e dizer, olha, você foi injustiçado aqui pela justiça brasileira, eu vou tentar aqui fazer algum movimento para que você retome e se torne novamente elegível. Eric, qual é a chance real, na sua avaliação, disso vir a acontecer? E qual a importância do Brasil para Donald Trump em meio a tantos assuntos que ele tem que tratar? Não só Brasil, não estou falando só do país, eu estou falando especificamente para o bolsonarismo, para Bolsonaro. Não sei, se eu tivesse a escolher, eu prefiro ser Donald Trump do que Jair Bolsonaro neste momento, né? Mas você vê que o Donald Trump, ou seja, isso é uma tendência, uma coisa que muita gente tem falado, que as pessoas que acompanham a carreira dele desde o início,
da carreira dele, não somente na política, mas mesmo no mundo de negócios, né? Que o Donald Trump não tem aliados. Ele é uma pessoa voltada para uma transação, ou seja, você pode ser aliado hoje, mas no momento que você deixa de ser um aliado ou deixa de ser útil para ele, ele pode trocar você. E tem muitas pessoas assim nos Estados Unidos que começaram a trabalhar com Donald Trump e hoje em dia não faz mais parte da órbita dele, porque realmente eles deixaram de ser úteis para ele. O caso que eu acabei de mencionar do presidente do Panamá, uma pessoa que ele tentou de fazer de tudo para ficar próximo ao Trump, para poder ajudar com essa questão da imigração, e mesmo antes de tomar posse, o Trump está dizendo que vai retomar o canal do Panamá. Então, voltando para o Brasil, claro, existe uma certa empatia entre a família Bolsonaro e a família Trump. Os filhos do Jair Bolsonaro frequentam o Mar-a-Lago, que é a casa do Donald Trump em Palm Beach. Existe uma certa empatia filosófica, de certa forma. Mas você pode ter certeza, a partir do momento que não é útil o Trump estar associado com os Bolsonaro, ele não vai ter problema nenhum em cortar a relação e trocar para outro parceiro do Brasil, ou até ficar contra o Brasil em algum aspecto crítico. Então, assim, de momento, acho que existe essa empatia, de momento é útil tanto para o Trump quanto para o Bolsonaro reclamar sobre as injustiças e ter um judiciário tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil que é contra pessoas e figuras como o Trump e o Bolsonaro. Mas, assim, se o Jair Bolsonaro acha que o Trump voltando para o poder vai ser, de uma forma ou outra, uma maneira de ele poder sair dos problemas legais que ele se encontra, acho que está muito enganado. Porque outro tema na pauta foi esse assassinato, né, desse CEO de uma empresa multinacional aí de seguros de saúde, e queria pensar um pouco, o suposto assassino acabou acabou tendo apoios ali diante de parte, né, de grupos ali, de grupos contrários a essa questão desses eventos, vamos dizer assim, dessa força, né, da iniciativa privada. Claro que é algo muito complexo, é muito complicado você imaginar qualquer situação nesse sentido. O fato é que esse empresário foi assassinado ali no coração de Manhattan, muito próximo a pontos turísticos, e por um motivo que aparentemente tem relação com desigualdades, com um fato de grandes empresários agindo em relação a pessoas com mais dificuldades. É claro que não é um ponto de defesa aqui, longe disso, mas que está sendo, de certa forma, assunto para análise. Eu queria a tua análise em relação a esse evento que, de fato, marcou esse final de ano aí, né? A gente não poderia deixar de elencá-lo nessa retrospectiva. O Luigi Mangione, ele tornou-se uma espécie de herói popular aqui nos Estados Unidos, né? O lampião, assim, em termos brasileiros, o Robin Hood, de certa forma, porque existe muito descontentamento, assim, numa boa parte da população americana sobre não somente os sistemas de saúde, que é um sistema que deixa muita gente desprotegida, mas não só. Isso é emblemático de um sistema econômico em que muita gente acha que eles não estão conseguindo poupar, não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo realizar seus sonhos, enquanto há uma camada muito pequenininha lá em cima, os 1%, como o famoso senador Bernie Sanders aqui fala, os 1% que, assim, parece que estão ficando cada vez mais ricos. Existem cada vez uma estatística que os 1% dos Estados Unidos tem 40% da riqueza, depois 45% da riqueza, e as pessoas estão frustradas. Então, eu acho que esse assassinato que aconteceu no meio de Manhattan, ou seja, e gravado pelas câmeras de segurança, ou seja, tornou esse cara uma espécie de herói. Inclusive, tem um programa muito popular aqui nos Estados Unidos de comédia que passa nos sábados à noite. É um programa muito reverenciado porque faz muito comentário social, político e tal. E, assim, toda vez que falam sobre esse sujeito, o
Luigi Mangione, existe muito aplauso. Então você vê que, apesar de que o cara é um assassino, tipo, claro, ele se declarou inocente, mas então não deixa de, não vamos dizer que 100%, mas assim, ele é um alegado assassino, mas assim, as pessoas não estão olhando para o crime, mas olhando para o ato, o que significa esse ato. E despertou, de certa forma, uma certa coisa dentro da população americana de que estão celebrando esse ato, porque então as pessoas estão muito frustradas. E a gente vê isso nos Estados Unidos, mas também a gente vê isso de forma geral no mundo todo. Mas foi um exemplo marcante de tomar, de deixar de usar as ferramentas dentro do sistema atual para tentar conseguir mudanças e assim fazer um ato violento para tentar conseguir os objetivos desejados. Vamos lá, mais um assunto aqui na nossa pauta que a gente tem que considerar: desastres naturais ocorridos, não naturais no sentido da natureza, né, mas claramente induzidos por mudanças climáticas que têm relação diretamente com a ação do homem. Né? Não é simplesmente assim, natural no sentido de que a natureza, de certa forma, fez isso, tem essa ponta. Por quê? Porque o homem, de fato, interfere nessas mudanças climáticas. Isso é um debate que tem acontecido no mundo todo há muito tempo. A gente está aqui no Brasil, está discutindo fortemente isso, até porque também a gente vivenciou isso no Rio Grande do Sul, logo no início do ano. Como está esse debate em relação a mudanças climáticas, a esses desastres climáticos, e queria um pouco da tua avaliação de como esse tema vai entrar na pauta de 2025 com Donald Trump, que, de certa forma, tem ali um negacionismo, né, em relação a essa pauta. Muito bem. Eu acho que não há ninguém na face da Terra que não está sentindo que as coisas assim não estão mudando. Ou seja, quem tem 40, 50, 60 anos sabe que se eles viveram um lugar X, que desde 20, 15 anos atrás, ou seja, as coisas não eram assim. Ou seja, eu, por exemplo, cresci num estado muito frio, o estado de Minnesota, onde a gente costuma ter neve e fica em uma certa temperatura, etc. E o ano passado a gente praticamente não teve neve, pela primeira vez em séculos. E quem vive na Flórida ou vive em outras áreas que são tipicamente mais quentes estão percebendo que está ficando cada vez mais quente, tem mais chuva, tem mais tempestade. Ou seja, houve um recorde de 1.600 tornados nos Estados Unidos no ano passado, que assim, é uma coisa emblemática de que, de fato, o planeta está mudando. Ou seja, a temperatura está mais quente, isso está criando mais mudanças climáticas. Houve, o ano passado, 18 tempestades nomeadas, 11 furacões, que causaram mais de 200 bilhões de dólares em danos nos Estados Unidos. Teve enchentes, muito bem, todo brasileiro sabe que teve os enchentes no sul do Brasil, mas não só, na Espanha teve enchentes que causaram assim, danos assim, tremendos também. Nos Estados Unidos teve enchentes fruto do furacão Helene. E eu acho que a consequência política de tudo isso, Léo, é de que uma boa parte da população não está querendo mais saber de políticos que estão negando que a mudança climática é algo real e assim, estão ficando cada vez mais vocíferos com relação à questão de que os governos não estão fazendo o suficiente para combater essas mudanças. Agora, não há cientista praticamente no mundo que nega que mudança climática é algo real. A questão vai ser até que ponto os governantes podem colocar em ação medidas assim que podem de fato desacelerar esse aquecimento global que a gente está vendo, que é o fruto dessa mudança toda que está acontecendo. E como você falou, o Donald Trump é uma pessoa que eu não diria que o Donald Trump ele é extremamente decidido de que ele está contra essa ideia da mudança climática. De novo, o Donald Trump é um político altamente pragmático. Se ele sente que tem uma certa vantagem em tomar uma posição, ele vai tomar. Mas, de momento, o momento conservador, o movimento republicano que levou ele para a Casa Branca, de forma geral, está um pouco cético a essa questão. Então, de momento, ele está mais ou menos
tentando amenizar e apaciguar esse povo que elegeu ele. Mas, assim, ainda não sabemos como que ele vai acabar reagindo. Se houver uma série de desastres naturais, se ele tiver que gastar muita grana do governo para poder recuperar comunidades afetadas por mudanças climáticas, a gente pode até esperar que, eventualmente, ele tome algumas medidas, mas, ao mesmo tempo, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre a mudança energética, mas também ele tem sido uma pessoa muito a favor dos hidrocarbonos e a independência energética dos Estados Unidos. Vamos entrar nesse ponto, Eric, porque aí eu queria passar para outros pontos, como inteligência artificial e mesmo Israel. Já vamos para essa transição energética aqui no Brasil. Muito claramente se tem uma preocupação muito grande, mas a passos ainda lentos. E como está essa discussão nos Estados Unidos? Pois é, a gente tem ouvido muito falar nos últimos 3, 4, 5 anos sobre essa mudança energética. Inclusive, havia prognósticos de que essa mudança para baterias ou para energia renovável está acontecendo e que deve levar a cabo até 2035, 2040, 2050, no máximo. A gente já não está mais usando hidrocarbonos. Mas tem muita gente hoje que está dizendo, olha, essas projeções não estão baseadas em muita realidade. Na verdade, essa transição está acontecendo, mas vai levar muito mais tempo para acontecer. Mas, em prol disso, a gente está vendo que existe uma economia. Você sabe que a Saudi Aramco, que é uma das empresas do mundo de mais valor de mercado, a empresa petrolífera da Arábia Saudita, está começando a produzir cada vez mais petróleo, porque eles estão percebendo que mais cedo ou mais tarde não vai ter mais dinheiro a ser ganho com petróleo. Da mesma forma que países como o vizinho do Brasil, a Guiana, lá no norte, ao lado de Roraima, está começando a produzir muito, justamente porque percebem que se eles não produzem petróleo agora, eles vão ter esse ativo que não vai ser explorável, ou seja, daqui a 30, 40 anos. Então, eles têm que produzir o mais rápido possível para poder diversificar suas economias. E, ao mesmo tempo, isso está criando tensões geopolíticas. Não é por acaso que a Venezuela estava sempre ameaçando tomar, ou seja, de volta o que eles consideram terra deles, uma boa parte da Guiana, que está criando pela primeira vez a possibilidade de ter guerra na América do Sul, ou seja, então existe muita tensão sobre essa questão da transição energética, que está criando muitas tensões geopolíticas no mundo todo, e sobretudo no Oriente Médio, que a gente vai falar depois, mas, ou seja, evidentemente, ou seja, todo o foco que a gente sempre presta nessa parte do mundo tem a ver na base com a questão da energia. E sim, algo que também vai ser um tema de 2025, aqui se esperava nas eleições municipais campanhas a partir de inteligência artificial, se teve um receio muito grande, então, talvez aí também nos Estados Unidos em relação ao Donald Trump, mas é inevitável falar sobre isso, que é a inteligência artificial, questão de como está entrando, a questão em relação ao próprio mercado, relação com desemprego. Qual é esse cenário para 2025, Eric? A gente está vendo que a IA, a inteligência artificial, está afetando basicamente cada faceta do dia a dia do americano e, assim, indiretamente do mundo todo, né? As empresas de mais valor de mercado hoje em dia, 3 dos 4, acabei de falar da Saudi Aramco, mas as outras 3 empresas de maior valor de mercado, a Microsoft, a Apple e a Nvidia, a Apple acho que está com uma valorização de mercado hoje em acesso a 4 trilhões de dólares, 4 trilhões de dólares. Ou seja, são empresas que basicamente estão totalmente associadas com essa mudança tecnológica de IA. Ou seja, muita gente está dizendo que a grande revolução dos computadores pessoais, etc., que aconteceu nos anos 80, início dos anos 90, foi uma grande onda. Depois, a internet foi a segunda grande onda, mas muita gente está dizendo que as mudanças e as repercussões e ramificações dessa mudança para IA
vai ser assim muito maior do que qualquer dessas mudanças anteriores da revolução de computação pessoal e da internet. Então a gente acha que isso vai não necessariamente começar a sentir efeito 100% em 2025, mas já estamos vendo que assim muita coisa do nosso dia a dia está mudando a partir do IA. E isso, evidentemente, vai ter muitas repercussões a nível de até emprego, né? Que o IA vai, de certa forma, conseguir fazer, e não somente fazer, mas fazer melhor e muito melhor muitos empregos, ou seja, de pessoas, não somente a gente chama de colorinho azul, ou seja, a classe trabalhadora, mas, ou seja, de pessoas, ou seja, desde contadores, advogados, ou seja, tem muito emprego que está em risco a partir do IA. Isso vai ter, obviamente, uma série de consequências sociais, não somente nos Estados Unidos e no Brasil, mas no mundo todo. A gente está fechando aqui essa retrospectiva, mas antes eu queria falar, pelo menos rapidamente, para a gente não perder, essa questão de Trump e Oriente Médio, Netanyahu. Netanyahu, de fato, se mostrou um personagem importante nesse período. Israel avançou ali sobre vários grupos em vários países. Queria uma análise final aí para a gente encerrar essa nossa conversa. Olha, em 2024, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o Bibi, como ele é conhecido, na minha avaliação, demonstrou uma brilhante estratégia de realmente remodelar toda a região do Oriente Médio. Primeiro, ele aproveitou do ataque do Hamas no esse Israel, lançou uma campanha militar coordenada e ele usou basicamente, usou esse ataque do Hamas para desmantelar todas as capacidades operacionais do Hamas, matando até o líder do Hamas quando estava no Irão, afirmando o direito de Israel à autodefesa, e mesmo fazendo isso antes de muitos protestos do governo do Joe Biden. Ou seja, você sabe que nos Estados Unidos uma boa parte do Partido Democrata, 80% até, estava muito contra essa guerra, porque estava vendo as consequências sociais que isso estava causando no Hamas. Mas o Netanyahu resistiu a essa pressão dos Estados Unidos, que é grande, e continuou a lançar essa guerra até acabar com quase toda a liderança do Hamas. Hoje o Hamas praticamente podemos dizer que não existe, ou seja, existem elementos ainda, mas, e aí, além disso, ele, simultaneamente, ele orquestrou uma ousada ofensiva contra Hezbollah no Líbano. E esse ataque que todo mundo, né, quando eles lançaram bombas nos pagers de acho que 3 mil militantes do Hezbollah, isso também, falando de filme, foi uma outra coisa que só se vê em filme, né? E aí depois, na sequência, uma série de ataques, ou seja, com a Força Aérea Israelense, e, assim, mais tarde acabaram matando o líder do Hezbollah. E isso, tudo isso, no momento em que cada vez mais fraco, né, por causa de sanções econômicas, por causa de uma certa de distúrbios, ou seja, dentro da própria contexto social do Irã. E, assim, por último, o Netanyahu, ele aproveitou agora, assim, com a queda do regime de Assad na Síria, para eliminar, basicamente, a armada da Síria e para avançar dentro de territórios que Israel não ocupa há muitos anos, para destruir armamentos, para não deixar cair nas mãos de adversários de Israel. Então, de certa forma, o Netanyahu, ele teve um pouco de sorte, mas ao mesmo tempo aproveitou do contexto para consolidar a segurança de Israel no Oriente Médio. E isso tem grandes consequências que a gente vai sentir não somente em 2025, mas por muitos anos a seguir. Então, por toda a crítica que o Netanyahu recebeu, hoje, mesmo se você não concorda com como ele conduziu a guerra na faixa de Gaza, você tem que tirar o chapéu e reconhecer que ele foi um brilhante estrategista no que diz respeito a essa parte do mundo. Eric, muito obrigado por essa parceria ao longo de 2024. Para a gente aqui, em nome da equipe do SBT News, agradeço imensamente aqui a sua presença no Poder Expresso. Desejo para você, para sua família, um ótimo 2025,
que seja leve. Um forte abraço. Um abraço, Léo, e feliz ano novo para você e todo o pessoal do SBT e SBT News.